Olá galera, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Química na Rede, com o Agnaldo Carneiro, esse canal que foi feito para você aprender química com facilidade. E vamos continuar o nosso estudo de cálculo estequiométrico. Dá um like aí, te inscreve no canal para que você possa receber as notificações e vamos começar a nossa segunda videoaula sobre cálculo estequiométrico simples, beleza? Vamos lá agora. Muito bem, vamos começar a nossa segunda aula de cálculos estequiométricos e vamos iniciar com os cálculos simples. Bem, mas antes, efetivamente, precisamos obedecer algumas regras, tá? Quais são essas regras que vêm aí? Algumas regrinhas básicas importantes pra gente. Primeira regra, escrever a equação química. Veja bem, nesse primeiro momento, essa regra, nós não iremos utilizá-la. Por quê? Porque a equação química ela já vai vir escrita pra gente, ok? Depois, em outro momento, quando nós começarmos a aprender a escrever as equações, aí nós vamos ter que realmente escrever sem problema. Mas nesse primeiro momento as equações elas vêm escritas. Então aqui eu tenho uma equação genérica do tipo A mais B, produzindo C mais D. Sabemos que aqui eu tenho reagentes, aqui eu tenho os produtos da reação. Uma outra coisa importante, uma regrinha básica, é balancear a equação química. Balanceamento de equação, né? Então, o que é balancear a equação química? É a gente encontrar valores numéricos que vão ser colocados na frente da fórmula para que a reação esteja balanceada, né? Por enquanto, esses valores vão aparecer. Nós vamos usar uns exemplos de equações balanceadas, mas também futuramente trabalharemos com equações não balanceadas, ok? Então, o balanceamento é exatamente o valor numérico que vai tornar equilibrada a equação. Na natureza, nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Então, a quantidade de um elemento que eu tenho antes vai ter que aparecer depois da seta, ok? Muito bem. Então, escrever a equação no primeiro momento vem escrita pra gente. Balancear a equação também no primeiro momento, essa equação ela vem balanceada, perfeito? E a última, não menos importante regra, mas o que vai definir agora pra gente, é estabelecer uma regra de 3. Eita, é aqui que mora o perigo. Estabelecer uma regra de 3, certo? Bem, nós sabemos que numa regra de 3 eu tenho duas linhas, né? Vamos organizar para que a gente padronize a coisa. Temos duas linhas. E nessas duas linhas nós vamos ter aqui dados, informações, né? Então, esses dados, nessa segunda linha aqui, a gente tira da onde? Essas informações nós vamos tirar do enunciado da questão, tá? Então a gente vai estabelecer uma regra de 3, nós temos duas linhas aqui, né? E nessa segunda linha, as informações nós vamos tirar do enunciado da questão. E nessas informações aqui, certamente vai estar o que a questão vai te pedir, ou seja, vai estar incógnita. Então a incógnita vai estar ou aqui, mas tiramos sempre do enunciado da questão, ok? Muito bem. Nesta primeira linha aqui, o que é que vai constar nela? Dados que serão tirados da onde? Serão tirados da própria equação química. Nós vamos tirar informações da equação química, tal como fizemos na tabela anterior. Nós podemos tirar informações em termos de mol, podemos tirar informações da equação em termos de massa, podemos tirar informações dessa equação em termos de molécula, ou podemos tirar informações em termos de volume, certo? Então, veja, eu tenho as duas linhas. Uma linha, as informações vão ser tiradas do enunciado da questão. A outra linha, as informações serão tiradas da própria equação química, que exatamente são essas aqui que nós vamos tirar. Beleza? Muito bem, então, agora é realmente meter a mão na massa e começar a fazer os cálculos. Opa, aqui estamos com o nosso primeiro exemplo, tá? É importante, desde já, que você leia o enunciado com calma. Você tem que ler a questão toda, você tem que entender o que é que ela está te dando e compreender o que ela deseja, ok? Então nós vamos fazer uma leitura do comando da questão, do enunciado, para que a gente possa, com tranquilidade, observar o que é que ele quer e o que é que ele está dando. Tá? Então vamos lá. O trióxido de enxofre reage com água e obtém ácido sulfúrico de acordo com a reação abaixo. Veja, ele deu a reação. Beleza? Então pronto, a reação está aqui. A primeira parte da regrinha lá está definida, né? Temos que verificar se essa reação ela está balanceada. Então vamos lá. Eu tenho um enxofre, aqui um enxofre. Beleza, o enxofre está balanceado. Eu tenho quantos hidrogênios? 2 hidrogênios de um lado e 2 hidrogênios do outro lado da seta. Perfeito, hidrogênio. Quantos oxigênios antes da seta? 3, com mais um daqui, 4. E do outro lado, 4. Perfeito, a equação está balanceada. Então vamos ler e vamos ver o que é que nós podemos tirar de informações do comando da questão. Né? Então vamos lá. Qual a massa, ele pergunta, qual a massa de ácido sulfúrico em gramas que pode ser obtida a partir de 16 gramas de trióxido de enxofre? Veja bem, aqui nesse texto ele está te dando as substâncias que ele está trabalhando, ou seja, ele está trabalhando com ácido sulfúrico e com trióxido de enxofre. Então vamos montar uma regra de 3
relacionando essas duas substâncias. Lembra que a regra de 3, ela tem duas linhas. Uma linha, esta aqui, eu tiro informações da onde? Do comando da questão. E essa outra linha aqui, eu vou ter que tirar informações daqui da equação. Certo? Então vamos lá, vamos ler de novo, porque a leitura é importantíssima. A leitura com tranquilidade. Então, qual a massa de ácido sulfúrico? Veja, ele quer saber a massa de ácido sulfúrico, que pode ser obtida a partir de 16 gramas de quem? De trióxido de enxofre. Então, que pode ser obtida a partir de 16 gramas de trióxido de enxofre. Ok? Então, veja, a primeira parte da regra de 3 eu tirei da onde? Do comando da questão. Fechado? Muito bem. E a segunda parte eu vou tirar da onde? Eu vou tirar da própria equação química. Tá? Então, vamos lá. Tudo depende do que ele deu aqui, do que ele está pedindo. Então, veja, ele não deu massa aqui? Então, aqui vai ter que constar massa. Eu vou tirar a massa desse cara. Como é que eu tiro a massa desse cara? Nós já vimos como é que se tira a massa desse cara. O enxofre, ele deu aqui o enxofre é 32. Eu tenho um enxofre na fórmula, que dá 32. O oxigênio é quanto? É 16. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 3, que dá 48. Somando dá 80. Então, a massa desse cara aqui, do trióxido de enxofre, é 80. Muito bem. O que ele está pedindo aqui? O que é esse X que nós vimos? Qual é a massa de ácido sulfúrico? Então, eu vou ter que tirar a massa da equação. E para isso, nós já aprendemos a tirar massa. Né? Então, veja, eu tiro aqui a massa de ácido sulfúrico. O hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 2. Multiplica por 2, dá 2. O enxofre é 32. Quantos enxofres eu tenho? Apenas 1. Então, vai dar 32. O oxigênio é 16. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Dá 64. Somando dá 98. Então, essa é a massa de ácido sulfúrico. Pronto. Fiz a regra de 3. Veja, essa linha eu tirei da onde? Do comando da questão. Esta linha aqui eu tirei da onde? Da equação química. Fechado? Bem, meu amigo, então, muito simples agora. 80 vezes x é igual a 16 vezes 98. Está montada. 80 vezes x é igual a 16 vezes 98. Faço essa divisão, jogo o 80 dividindo, multiplico e divido por 80 e obtenho o valor de 19,6 gramas de ácido sulfúrico produzido. Nosso primeiro exemplo de cálculo estequiométrico. Beleza? Entendeu? Tranquilo? Vamos ao próximo exemplo. Novamente, a leitura é fundamental. Tá? Então lá vai. A decomposição térmica do carbonato de magnésio é dada pela reação. Está aqui a reação. Então, perfeito, a reação está pronta. Tá? Vamos lá. Qual o volume em litros de dióxido de carbono, então ele está falando do dióxido de carbono, nas condições normais de temperatura e pressão, que pode ser obtido a partir da decomposição completa de 210 gramas de carbonato de magnésio. Então ele está falando do carbonato de magnésio. Desta maneira, então, eu vou estabelecer uma regra de 3 entre o dióxido de carbono e o carbonato de magnésio. Beleza? Bem, então vamos lá para tirar as informações dessa regra de 3. Nessa segunda linha aqui, eu tiro informações da onde? Do comando da questão. Tá? Eu tiro informações daqui, do comando da questão. Então vamos ler novamente. Qual o volume de quem? De gás carbônico. Então ele quer saber o volume de gás carbônico. Que vai ser obtido quando ocorrer a decomposição completa de 210 gramas de carbonato de magnésio. Então esse 210 gramas é de carbonato de magnésio. Veja, uma parte da regra de 3 que eu tirei do enunciado já está feita. Ok? Agora eu vou tirar a segunda parte. Bem, novamente, eu obedeço o que está na segunda linha. Se aqui é massa, eu vou ter que tirar a massa desse cara. Só que observa que ele já está dando a massa dele, que é 84 gramas por mol. Então, ótimo, 84 gramas por mol. Bem, se aqui é volume, eu vou ter que tirar o volume, e nós sabemos qual é a relação do volume. Ele está dando aqui, na CNTP, nós sabemos que 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros, certo? Muito bem, então, já está definido. Aqui eu só tenho 1 mol, ok? Definida a regra de 3, estabelecida a regra de 3, eu vou efetuar os cálculos. Então, veja, eu tenho 84 vezes V é igual a 210 vezes 22,4. Então, 84V é igual a 210 vezes 22,4. O 84 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Uma equação simples, passa dividindo. E, portanto, eu vou ter 210 vezes 22,4 dividido por 84, que corresponde a 56 litros de CO2 produzido a partir da decomposição de 210 gramas de carbonato de magnésio. Perfeito? Então, observa que esse exemplo ele está trabalhando com volume. E quando ele trabalha com volume, eu utilizo o valor que eu tiro da equação 22,4 litros. Fechado? Muito bem. Vamos a um próximo exemplo. Agora não cansa? Não, não canso. Vamos dar muitos exemplos até você entender como é que a coisa funciona, beleza? Então vamos lá. Primeiro, não esquece, tem que ler com calma, com tranquilidade. Então vamos lá. Determine o número de moléculas de dióxido de carbono necessário para produzir 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, ele citou aí dióxido de carbono e carbonato de cálcio.
É aí que nós vamos fazer nossa regra de 3, ok? Então como é que eu vou fazer? Nessa segunda linha eu tiro informações do enunciado da questão. Então vamos lá. Determine o número de moléculas de dióxido de carbono. Então ele está perguntando o número de moléculas de quem? Desse rapaz aqui, ok? Necessário para produzir 200 gramas de carbonato de cálcio. Então ele deu aí essa informação, 200 gramas de carbonato de cálcio. Perfeito? Muito bem, então eu fiz a primeira parte da regra de 3, tirando informações do comando da questão, do enunciado. E agora, a segunda parte, eu tiro da equação. Então vamos lá. Se aqui, né, é molécula, eu tenho que tirar molécula. Se aqui é massa, eu tenho que tirar massa. Ok? Então, vamos lá. Então, se aqui é 200 gramas, eu vou ter que tirar a massa do carbonato de cálcio. Perfeito? Então vamos lá. O cálcio é 40, ele deu essa informação aqui. Vezes 1, eu só tenho um cálcio, dá 40. Fechado? O carbono é 12 vezes 1, porque eu só tenho um carbono. Observa aqui, só tenho um carbono. E o oxigênio é 16, que ele dá como informação, vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios. Multiplicando e fazendo a soma, eu tenho que a massa de carbonato de cálcio é 100. Beleza? Muito bem. E esse X aqui, o que é que corresponde? Esse X corresponde ao número de moléculas. Então, eu lembro que 1 mol vai ter quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Perfeito, Aguinaldo. Se você lembra disso, então eu digo que aqui eu tenho 1 mol, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Ok? Montada a regra de 3, eu vou ter, antes disso, eu observo também, né, gente? Olha, bem simples aqui, eu posso fazer essa simplificação, tá? Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. A gente tem que observar que em muitos casos de regra de 3 a gente pode fazer isso, tá? Então, faço a regra de 3, então vai ser x vezes 1 e 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu simplifiquei aqui. Tá joia? Então, x vezes 1 dá x, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que o número de moléculas necessárias vão ser exatamente 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Fechado? Observa, muito simples essa relação. Agora, nós trabalhamos com o valor molécula. Então, quando eu trabalho com esse valor, eu tenho que tirar da minha equação também o valor correspondente em molécula. Não esqueça disso. Trabalhou com volume, eu tiro 22,4. Se ele falou molécula, eu tenho que tirar 6,02 vezes 10 a 23. Elevado a 23. Ok? Muito bem, então, galera, vamos começar o nosso último exemplo. Veja, temos que iniciar sempre com uma boa leitura. Então, vamos lá. Considere a equação química de combustão do butano, gás combustível utilizado em isqueiros, representado pela equação. Ok, equação dada. A equação, você observa, ela já está balanceada. Beleza, vamos continuar a leitura. Ok? Então, veja o que ele diz. Determine o número de mols de gás carbônico, substância mencionada, gás carbônico, produzido na combustão total de 116 gramas de quem? De butano. Então ele relaciona no texto gás carbônico e butano. É exatamente essas duas substâncias, com essas duas substâncias que nós vamos fazer a regra de 3. Então nós vamos relacionar o butano com o gás carbônico, ok? Bem, então nós já sabemos que nesta linha aqui eu tiro informações de onde? Do comando da questão. Então vamos ler novamente. Determine o número de mols de gás carbônico. Então ele quer o N, ele quer o número de mols desse cara. Fechado? Muito bem. Produzido pela combustão de 116 gramas de butano. Então, 116 gramas de butano, ok? Veja bem, de acordo com o que ele deu aqui, nós vamos ter que tirar informações nessa segunda linha da equação, fechado? Então, se aqui é massa, eu vou ter que tirar a massa do butano e colocar aqui. Quanto é a massa do butano? Nós já fizemos, ou já aprendemos a fazer esse cálculo. Observa. Daqui, o carbono é 12, eu tenho 4 carbonos, dá 48. O hidrogênio é 1, eu tenho 10 hidrogênios, dá 10, portanto dá 58 a massa do butano, ok? Muito bem. Se aqui é número de mols, observe no texto novamente, determine o número de mols. Eu vou ter que tirar mols da equação. E aonde é que eu encontro o valor do número de mols? É esse valor aqui. Então eu tenho 4 mols. Perfeito? Tranquilo, sem problema. Muito bem. Então, uma outra coisa que nós podemos fazer é fazer essa simplificação entre 58 e 116, né? Então vai dar 1 e 2. E assim nós então vamos fazer a nossa regra de 3, que vai ficar 1 vezes N, 2 vezes 4, portanto eu tenho N igual a 2 vezes 4, ou seja, N igual a 8. Beleza, galera? Então aqui, tu observa que nós fizemos uma relação em número de mols. Lá no início, uma relação com massa, depois com molécula, depois com volume. Tudo depende do que for fornecido no comando da questão. Eu extraio da equação química para fazer a regra de 3. Beleza? Então terminamos aqui a nossa segunda aula de cálculo estequiométrico. Fique atento, as próximas aulas já vão ser postadas aí no canal. Estude e até a próxima. Valeu!